Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a nossa aula de matemática de hoje e nós faremos aí a correção dos exercícios que envolvem operações com números decimais que eu passei para vocês, se eu não me engano, na quinta-feira, beleza? Então vamos fazer a correção dos exercícios, dessa vez eu resolvi fazer de forma diferente. Ao invés de eu passar a resolução e vocês conferirem, eu vou ler o enunciado com vocês e a gente vai resolver aqui as continhas relacionadas com as operações de números decimais, beleza? Por que eu vou fazer isso? Vou fazer isso para tirar a dúvida de alguns aí, caso tenham com relação ao conteúdo, e também para poder reforçar um pouco melhor esse conhecimento aí que estamos tendo com relação ao assunto. Uma vez que este assunto ele também cairá aí no nosso simulado quarta-feira, dia 9, tá certo? Então, ao invés de eu passar só a resolução e vocês acabarem perguntando a respeito de um exercício em específico, se caso tenha dúvida, eu resolvi então pegar e resolver todos aqui com vocês agora, beleza? Que aí é uma forma da gente memorizar melhor e entender, compreender melhor o assunto, beleza? Então vamos fazer assim. O primeiro exercício, então, olha lá, vamos ler o que ele estava falando. Fala o seguinte: a ginasta Daiane dos Santos obteve a 5ª colocação da ginástica artística no solo nas Olimpíadas de Atenas de 2004. Daiane conseguiu a nota de 9,375 e a romena Catalina Ponor conquistou a nota de 9,75. Qual delas conseguiu a nota maior? Então aqui é para a gente identificar qual é o maior número decimal. A gente olhando aqui, a gente tem a impressão de achar que a nota da Daiane ela é a maior porque ela apresenta mais casas decimais depois da vírgula, né? Ela tem um número 375 milésimos. Enquanto que da Catalina é só 75, são 2 números na casa decimal. Mas o que nós aprendemos no início do conteúdo de números decimais? Eu falei para vocês que quando isso aqui acontece, significa que a gente pode acrescentar um zerinho na frente aqui do 5, né? Porque é número inteiro, né? E toda vez que isso acontece, ele não vem com o zerinho ali, ele vem cortado, ele vem abreviado. Então, para quem respondeu que a Daiane conseguiu a maior nota, infelizmente errou, porque no caso aqui vai ser a Catalina Ponor, que está representado 75, mas na verdade não é 75, e sim 750. Seria 75 se tivesse 9,075. Aí sim a nota da Daiane seria a maior, mas como é 9,75, quer dizer então que ele corresponde a 9,750. É igual, por exemplo, quando o professor dá a nota e ele coloca, por exemplo, só 8. É a mesma coisa que 8,0 ou 8,00, porque tem aluno que tira 7,25, usa 2 casas, 7,5 usa uma casa, né? E aí, quando a nota é redonda, o professor não escreve 8,00, ele coloca só 8, beleza? Mas, na verdade, ele também está correspondendo às notas, às partes quebradas, né? Que é a parte que vem depois da vírgula. Então, neste caso, a nota da Catalina é a maior. Então, vamos no exercício número 1 e escrever aqui que quem teve a maior nota foi Catalina Ponor. Catalina Ponor com 9,75 ou 9,750 pontos, beleza? Toma cuidado com isso porque pode confundir bastante. Exercício número 2 agora. Deixa eu escrever aqui porque eu tô gravando, apoiando o notebook, tá uma loucura. Então, ó, número 2, beleza? Bom, o número 2 está falando o seguinte:
Próximo exercício, exercício número 2. O exercício número 2 está falando o seguinte. Júlia mede 1,58 m e Darlan mede 1,88 m de altura. Qual deles é mais alto e qual é a diferença entre duas alturas? Então, a primeira pergunta é saber quem é o mais alto, a Júlia ou o Darlan. O mais alto é o Darlan, que tem 1,88 m. Então, vamos responder aqui primeiro, antes de fazer a continha. Então, vamos escrever. Deixa eu apoiar direito isso aqui. Aí, melhorou. O mais alto é o Darlan, com 1,88 m. Beleza? Agora ele quer a diferença dos dois, da altura dos dois. O que é a diferença? A gente subtrair, então, a altura do Darlan, que é de 1,88 m, com relação à altura da Júlia, que mede 1,58 m. Então, vamos lá. 8 para chegar no 8, nada. 5 para chegar no 8, 3. E 1 para chegar no 1, nada. Vírgula embaixo de vírgula na subtração. Então, a diferença foi de 30 centímetros, beleza? 0,30 não chegou a ter 1 metro, porque não teve o número inteiro, tá certo? Agora, número 3. A número 3 é de ligar. Nós temos 3 operações aqui, né? Uma de adição e 2 de subtração, e elas vão ligar com esses resultados que estão aqui, certo? Então, a gente vai precisar resolver as continhas para descobrir quais são os valores do qual elas ligam. Então, vamos resolver primeiro a letra A. A letra A, então, é 917 milésimos mais 2 inteiros e 79 centésimos. A adição não pode esquecer que é vírgula embaixo de vírgula. Depois o que faltar pode completar com zerinho se quiser. Não é obrigatório na adição. Então vamos lá para descobrir. 7 com nada, 7. 9 com 1, 10, sobe 1. 9 com 1, 10, com 7, 17, sobe 1. E 2 com 1, 3. Vírgula embaixo de vírgula. Deu o número 3 inteiros, 707 milésimos. Então, vai ligar com o 3, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, que vai ligar com o 3, tá certo? Letra B agora. A letra B é uma subtração. 2 inteiros e 7 décimos menos 1 inteiro e 82 centésimos. Na subtração, faltou uma casinha, é vírgula embaixo de vírgula também, mas quando falta uma casa, aí é obrigatório acrescentar zero, porque vai ter número para emprestar. 2 para chegar no zero não dá. Então, do 7 fica 6 e empresta aqui para ficar 10. 2 para chegar no 10 dá 8. 8 para chegar no 6 não dá. Corta aqui, fica 1 do 2 e no lugar do 6 fica 16. 8 para chegar no 16 dá 8. E 1 para chegar no 1 dá nada. Então, o número correspondente deu 88 centésimos. O 88 centésimos é a número 2. E aí é óbvio que a conta 3 vai ser do exercício 1. Mas eu não quero que vocês só liguem, eu quero que vocês provem porque que deu o resultado. Então, a gente vai fazer a continha dos 3, beleza? Já que fez dos 2, o que custa fazer mais uma, né? Letra C, então, 5 inteiros e 14 centésimos, é bom porque já treina, mais 2 inteiros, 822 milésimos. Vírgula embaixo de vírgula. Bom, vamos resolver aqui a letra C. Eu tinha feito a adição, então eu acabei editando aqui para poder resolver, porque ela na verdade é uma subtração, tá certo? Então, para ficar certinho aí, vamos fazer ela corretamente.
Então, olha lá. Acrescentei o zerinho ali em cima do 2, porque ele não tinha casa e na subtração a gente é obrigado a colocar essa casa para não dar erro. Então, olha lá. O 4 perde 1, fica 3 e aqui no 0 fica 10. 2 para chegar no 10, 8. Então, aqui é 8, beleza? 2 para chegar no 3, 1. 8 para chegar no 1, não dá. Tira do 5 inteiro que fica 4 e aqui fica 11. 8 para chegar no 11 dá 3, beleza? Vírgula embaixo de vírgula, 2 para chegar no 4 dá 2. Então, o resultado ficou 2 inteiros, 318 milésimos, que vai ser a opção 1, tá certo? Aí agora sim deu certinho. Bom, vamos para o exercício 4 agora. O exercício número 4, ele quer que nós calculemos mentalmente as multiplicações e divisões que estão aí abaixo. Então, é aquilo que a gente não pode esquecer. Os 3 pontinhos que são as multiplicações, e como é para calcular mentalmente, são todas multiplicações em que o fator é 10, 100 ou 1000, nós vamos caminhar com a vírgula sentido à nossa direita, beleza? E na divisão, quando é por 10, 100 e 1000, nós vamos caminhar com a vírgula sentido esquerda, beleza? Então, aqui, ó, eu vou deixar só o espaço para os resultados. A, B, C, depois D, E e F, tá certo? Então, vamos lá. Na letra A, então, olha lá, nós temos 10 vezes 43,21. Como é multiplicação e é 10, é um zerinho, quer dizer que a vírgula vai andar uma casa para a direita. Então, a vírgula vai vir aqui, ó, entre o 2 e o 1. Então, vai ficar o número 432,1, certo? Era 43,21. Como mudou de casa, a vírgula, ficou o número 432,1. Na letra B, 1,45 vezes 100. 2 zerinhos, a casa vai andar para a direita, 2 casas. 1, 2. Então, vai ficar o número 145. Pode colocar vírgula 0 ou deixar sem vírgula. E aqui agora, 1000 vezes 65,4. São 3 zerinhos, então vai andar 3 casas para a direita. Uma casa vai ser a do 4. Para dar as 3 casas, a gente vai ter que fazer o quê? Acrescentar 2 zerinhos. Então, vai ficar o número 65.400. Por quê? O 4, que vai ser uma casa, mas para dar as 3 casas, mais 2 zerinhos. Beleza? Então, 65.400. Na letra D, E e F, agora é divisão. Então, agora nós vamos caminhar com a vírgula para a esquerda. Outro sentido. 987 dividido por 100. Então, aqui, quando o número não tem vírgula, a gente vai lá no último. Como é dividido por 100, são 2 zerinhos, então, do último número a gente vai contar 1, 2 casas. Então, vai ficar o número 9 inteiros e 87 centésimos, ou 9,87, beleza? Aqui, na letra E, 506 inteiros e 7 centésimos dividido por 10. É um zerinho, então, a partir da vírgula vai andar uma casa para a esquerda. Vai ficar o número 50 inteiros e 607 milésimos, beleza? Assim. E na letra F, que é 219 dividido por 1000, é igual à letra D. São 3, só que agora são 3 zerinhos, certo? O número não tem vírgula, do último número a gente vai contar então as 3 casas. 1, 2, 3. Então, vai ficar o quê? 0,219.
ou 219 milésimos, beleza? Eu acabei acrescentando um zero na frente do 2, porque como era 3 casas tem que andar para a esquerda, olha lá, 1, 2, 3. Vai faltar, a gente vai colocar a vírgula e vai precisar de um número antes da vírgula. No caso, vai ser um número 0, beleza? Tá feito também. Vamos para o 5 agora. Exercício 5